Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Estrada. Palavra do coração de Deus para o seu coração, e hoje eu quero trazer um vídeo muito especial para você inscrito do canal. Eu conversava com minha irmã agora há pouco e nós falávamos a respeito do batismo e de algumas outras cerimônias também que muitas pessoas têm dúvida. E sabe, amados, muitas dessas dúvidas se deve ao folclore gospel propagado. Nos últimos tempos nós temos visto um fenômeno que eu denomino o êxodo, né, o êxodo eclesiástico ou da eclésia. Muitas pessoas que saem de igrejas e sem nenhuma formação abrem outras igrejas completamente fora da direção de Deus e principalmente fora da lei do homem, sem respaldo bíblico, sem conhecimento teológico, sem formação nenhuma, sem estudo nenhum, e sai propagando um monte de mentira que ouviu e vai repetindo, os famosos papagaios crentes, né? O crente papagaio que só sabe repetir aquilo que ouviu. Então, algumas dessas coisas acontecem justamente pela falta de conhecimento, e o povo perece por falta de conhecimento. Pois bem, eu vou ser mais breve aqui e falar um pouquinho a respeito do batismo. O que é o batismo? O batismo nada mais é do que testemunhar ao mundo a sua fé pública em Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador. Quando nós confessamos a Jesus, isso começa dentro de nós nos impulsionar a professar, a confessar publicamente que agora nós servimos a Jesus, que agora Ele é o Senhor das nossas vidas. Os passos que antecedem ao batismo, primeiro é o arrependimento da nossa antiga vida, se arrepender daquilo que nós fazíamos, ter esse desejo de viver em novidade de vida. Segundo, crer em Cristo como Filho de Deus. Terceiro, recebê-lo como Salvador. Então, quando nós nos arrependemos, quando há um arrependimento, inicia-se uma conversão, e essa conversão ela é diária. Nós precisamos estar buscando essa transformação diariamente. Crer em Cristo, ter a fé que Cristo é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que se entregou na cruz para a remissão dos nossos pecados, aquele que foi enviado por Deus para que nós pudéssemos ser alcançados e salvos. Terceiro, recebê-lo como Salvador, se apropriar dessa salvação e dizer: não há salvação fora de Cristo, em Cristo a salvação é completa. Qual é o significado então do batismo? Primeiro, sentido literal, vem a palavra batismo vem de batizo, que significa imergir, mergulhar, imergir além das águas, ou seja, o batismo, a fórmula batismal é por imersão. Então a pessoa ela deve ser imergida nas águas, representando, tá, gente? Eu já vou falar sobre isso. Tem muito folclore gospel. Hoje uma irmã estava citando um aqui e eu fiquei de boca aberta. Essa eu nunca tinha ouvido. Imergir as águas representa, tá? Simbolicamente está sendo sepultada a velha criatura, tá? E quando é retirado das águas, simbolicamente ali está ressuscitando, ou seja, nascendo uma nova criatura, uma nova pessoa para viver em novidade de vida, né, em Cristo Jesus. Qual é o sentido litúrgico? Ele é o símbolo da graça salvadora por meio da fé em Cristo Jesus. Esse conceito de imergir, mergulhar, é justamente a respeito de morrer a velha criatura, sepultados nas águas do batismo, e surgir agora uma nova criatura em Cristo. Queridos, eu falava agora há pouco com uma irmã e ela me falava uma coisa que eu achei absurda. Ela ouviu falar, disseram para ela que o batismo, por exemplo, em uma piscina não é aceito. Eu falei, mas por quê? Por que eles não aceitam? Não, tem que ser em rio corrente pelo seguinte fato. Me disseram que se for feito numa piscina, a última pessoa que for batizada vai pegar todos os pecados das outras pessoas que foram imersas. Gente, olha que absurdo. O que é isso? Que folclore maluco é esse? Gente, as águas do batismo são representativas. Os pecados das pessoas não ficam literalmente nas águas. Ao contrário, os nossos pecados foram lançados na cruz do Calvário. Sobre Jesus estavam todos os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, o que é o batismo? O batismo é simbólico, gente. É representativamente sepultar a velha criatura. A água ali não vai absorver pecado, ela não tem poder para isso. Não fica nas águas os pecados. E a pessoa que vai descer as águas do batismo, olha que absurdo. Tá certo. Então agora vamos tentar entender de uma outra maneira. Pode ser até que algumas pessoas digam assim, tá, pastor, mas o batismo na piscina não é válido. Não é válido porque
na Bíblia, todos os batismos eles foram feitos em água corrente e em rio. Muito bem, pode-se até, realmente a gente pode até aceitar esta argumentação, só que nós temos que ponderar alguns pontos aqui, nós temos que analisar alguns pontos. Primeiro, não há uma ordenança bíblica, não há nada que diga assim que o batismo tem que necessariamente ser realizado no rio de águas correntes. Não há. Então, se não há uma ordenança, eu não posso aplicar isso como uma doutrina para a igreja. Okay? Então, toda doutrina para a igreja, ela precisa ter ordenança bíblica, ela precisa ter direcionamento das escrituras, e não tem. Tá? Segundo, eles batizavam, nós temos que analisar agora o contexto daquele tempo, da situação geográfica. Muitos rios haviam ali próximos e era muito natural, muito comum as pessoas serem batizadas nesses rios. Não era porque a água corrente levava os pecados, tá, gente? A água corrente não leva pecado, isso é simbólico, tá? Então, vamos lá. Se nós formos por esse princípio, nós temos que analisar o seguinte também. Assim como o batismo, que é representativo, nós temos também a ceia do Senhor. Todos nós tomamos a ceia do Senhor nas nossas congregações mensalmente. A ceia do Senhor, ela é representativo, tá? Não há transubstanciação, ou seja, o que é uma transubstanciação? A transubstanciação é algo muito parecido, até podemos afirmar categoricamente que é o mesmo que aconteceu quando Jesus converteu, transformou a água em vinho lá no seu primeiro milagre. A água foi literalmente transformada em vinho, então isso é uma transubstanciação, uma conversão. A ceia do Senhor não, a ceia do Senhor tem elementos que representam, é representativo, tá bom, gente? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que pega e acha que o pão ali realmente virou um pedaço da carne de Jesus, o suco da uva realmente se tornou uma parte do sangue de Jesus. Não, é representativo, nós cremos, e tanto é que as escrituras dizem, fazer isso em memória de mim, é uma ordenança. Jesus diz, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, isso é um memorial. Tá, então vamos partir desse princípio. Assim como o batismo, a ceia também é um cerimonial. Mas como era feita a ceia do Senhor nos tempos bíblicos? No tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Paulo, lá em Corinto, quando ele fala que eu recebi do Senhor, era pão asmo e vinho. A ceia que nós servimos nas igrejas não é com pão asmo, muito menos, tampouco com vinho. Pelo contrário, é um suco industrializado que nós utilizamos muitas vezes. Em alguns lugares pode-se até utilizar o suco natural, mas normalmente é um suco industrializado e um pão também industrializado. Né? Então, a fórmula não é a mesma. A fórmula de lá não é a mesma, os elementos não são os mesmos que estão lá, mas a simbologia sim. Então, o que equivale aqui? O que vale é a simbologia, a representatividade dos elementos, irmãos. Então, nós precisamos analisar tudo isso e fugir desses folclores gospel que tem por aí. Gente, é tanta pergunta. Uma vez uma irmã perguntou para mim, pastor, se eu for no monte orar, me falaram que o diabo vai ficar furioso, vai pegar minha casa inteira, vai pegar meus filhos, eu não posso ir no monte orar, pastor. Falei, minha irmã, analisa o seguinte, qual é a diferença de orar no monte e qual é a diferença de orar na tua casa? É oração do mesmo jeito, é a mesma forma, não existe algo... Gente, esquece esses folclore gospel de que lá no monte existe umas coisas super mirabolantes, não, o simbolismo do monte é se deslocar para um lugar isolado. Quando Jesus ia ao monte orar, ele fugia da multidão, ele se retirava da multidão para ter um silêncio, um particular com Deus, para ter um momento ali íntimo, intimidade. Essa é a representatividade de orar no monte. Eu gosto algumas vezes de orar no monte. Vou falar uma coisa para vocês, particular. Eu gosto de ir em lugares com poucas pessoas, monte que não tenha quase ninguém, para eu ficar ali quietinho, eu e Deus falando, num cantinho. Então, amados, toma muito cuidado com esse tipo de coisa, toma muito cuidado com esses folclores. Existiram denominações que infiltraram essas coisas dentro do povo cristão, chamadas doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, completamente distinto das escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia, precisamos estar respaldados nas escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Guarda esta palavra no teu coração. Tenha um dia e uma semana abençoada em nome de Jesus. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.